Graça e paz, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando aí pela primeira vez, você é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui na minha casa e fazendo o meu devocional como faço todos os dias. E hoje eu estou estudando, pensando um pouco acerca das divisões da igreja de Corinto, não é? Onde Paulo ali nos ensina algumas coisas e que podemos, não é, no dia de hoje colocar em prática, sem dúvida nenhuma. E quem sabe isso possa ajudar você a enxergar alguma coisa e possa ser útil. E esse é o intuito de a gente estar aqui através desse canal compartilhando. Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala sobre a divisão, né, que está acontecendo, que está havendo na igreja de Corinto. E quem sabe nós podemos aprender algumas coisas com o Paulo apóstolo nesta oportunidade. Tá certo? O objetivo aqui é realmente cooperar de alguma forma com você e tudo isso para a glória de Deus, ok? Se você ainda não é inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever e você pode fazer isso agora mesmo, não é só clicar aí no botãozinho, né? Inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, faça isso. Também quero te pedir, ative aí o sininho para que você possa, no momento em que subirmos os vídeos para o YouTube, você possa ter automaticamente acesso da onde você estiver. Basta estar com o seu celular conectado à internet, ok? Também deixe aí o seu like ou dislike, né? Deixe aí o seu joinha ou o negativo, tá bom? Para a gente saber o que é que você está achando daquilo que estamos compartilhando, tá? Isso para nós é importante por demais. Também faça os seus comentários, porque você fazendo o seu comentário, a gente pode estar interagindo ali, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa, você pode me fazer então a pergunta e eu estarei respondendo, tá? Quero ler o seu comentário aí. Para mim isso é muito gratificante. Aproveito também para dizer que nós temos aí as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, e você pode também estar nos seguindo, tá bom? O Instagram é predinaldo.oficial, ok? Nos siga lá, mande um direct, tá bom? Acesse aí o feed, veja o que nós estamos compartilhando aí, postando diariamente. Quem sabe isso possa ser para você útil, ok? Vamos lá então. Paulo, ele escreve à igreja de Corinto e no versículo 13 do capítulo 1, nós vamos meditar hoje o capítulo 3, tá? Nós estamos estudando e tem outras mensagens aí no canal, ok? Capítulo 2, enfim. E você também pode estar sugerindo alguma mensagem aí, algo que você queira saber, a gente vai estar gravando aí e postando, tá bom? Então, Paulo começa no versículo 13 do capítulo 1, fazendo uma pergunta, um questionamento à igreja de Corinto. Eu quero ler com você o que é que Paulo diz. Ele diz o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Então veja bem, ele começa fazendo uma pergunta: por acaso Cristo está dividido? E aí eu, nesta manhã,
eu pensando acerca de tudo, olhando a palavra de Deus, eu lembrei de algo, e esse é o ponto 1. Lembra quando criança, nós brincávamos, né? Quem sabe você também, de bem me quer, mal me quer. Bem me quer, pegava uma plantinha, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Então tirava ali, enfim. E Paulo, ele diz o seguinte, não é? Está Cristo dividido, e eu coloquei aqui como ponto 1 para mim, tá? Quem sabe isso possa ser útil para você. Brincando de mal me quer e bem me quer. Por quê? Do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver o porquê que Paulo está fazendo essa pergunta, não é? Acaso Cristo está dividido? Dá uma olhadinha. E ele começa no versículo 1 do capítulo 3, chamando os crentes de Corinto de criança. E ele vai dizer o seguinte, que ele não pôde e ainda não pode falar, não é como espirituais, porque são crianças, estão brincando de mal me quer, bem me quer, estão, na verdade, não discernindo. Dá uma olhada. Ele diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 3, Paulo, apóstolo, ele diz o seguinte, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Lembra que no capítulo 2, no finalzinho ali do versículo, ele diz assim, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como crianças. Com leite vos criei, e não com carne, não com alimento sólido, porque ainda, olha só que coisa interessante, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda pode. Quer dizer, vocês não podiam comer alimento sólido, não podiam comer carne, porque Paulo está, na verdade, aqui fazendo uma parábola, né? Então ele diz o seguinte, eu não pude dar alimento sólido porque vocês são bebês, vocês são crianças ainda, então eu tive que realmente me ater ao leitinho, não é? E vocês ainda, depois de tanto tempo, também não estão podendo comer alimento sólido porque ainda são crianças, ainda são carnais. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, aí ele vai explicar, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são ou não sois porventura carnais? E vocês ainda não estão andando segundo os homens carnais? Versículo 4. Porque dizendo, agora ele vai explicar o porquê que ele está falando dessa forma. Aí ele diz, vocês estão dizendo o seguinte, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. E quando vocês estão fazendo isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Quer dizer, vocês não estão agindo de maneira carnais. Acaso Cristo está dividido? Foi no meu nome que vocês foram batizados? Olha lá. E aí, no versículo 5, ele mesmo reconhece e nos dá uma lição. Ele diz o seguinte, eu sou Paulo, não é? No versículo 4, né? E aí ele diz no versículo 5, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. E conforme, observe isso, o que o Senhor deu a cada um.
Vocês creram na mensagem do Evangelho através do ministério, do dom que Deus deu a cada um. Mas quem é? Não foi eu, Paulo, nem tampouco Apolo, que morreu na cruz. Versículo 6, ele continua dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Uau! Então, quem faz uma planta crescer e frutificar? Quem faz uma criança crescer? Lembra que um dia você nasceu assim como eu e você foi crescendo e amadurecendo? É o que se espera. Você não precisa ficar olhando para uma criança, não é? E dizer, cresce em nome de Jesus, cresce em nome de Jesus, jamais. Então observe que coisa interessante. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, na verdade, quem é, de fato, é Deus. Eu não quero ficar me atendo aqui, porque não quero me adelongar. Eu quero já ir para o segundo ponto. O segundo ponto é, enquanto crianças brincam, porque criança brinca. Enquanto que crianças brincam, ministros cooperam e edificam. Observe o versículo 9. O que é que de fato somos em Cristo? O Paulo vai dizer no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, enquanto crianças estão brincando de bem me quer, mal me quer, aqueles que já discerniram, que entenderam, que são ministros e ministros cooperadores de Cristo, estão edificando e estão cooperando. Terceiro ponto para nós finalizarmos e orarmos aqui. Eu não quero ficar me atendo, até mesmo porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas que o Espírito de Deus ministre o teu coração. Então, o versículo de número 11 vai nos dar o nosso terceiro ponto dessa breve reflexão. Versículo 11. Existe um fundamento. E qual é esse fundamento? Versículo 11. O Paulo vai nos dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então veja bem, eu quero aqui já concluir e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Existe um fundamento, sabe? A fundação de um edifício, ela é importante para o edifício. E a fundação determina a altura, o tamanho deste edifício. E Paulo está dizendo, o fundamento, a fundação é Cristo. Não é o seu império, não é sobre você, é sobre nós, o reino de Deus, o reino de Cristo. E é isso que precisamos entender. Estamos cooperando e trabalhando para o Senhor da seara. E o fundamento é Cristo. Tudo deve ser convergido a Cristo, para a glória de Cristo, por meio de Cristo. Por quê? Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Fazemos em nome de Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. O fundamento é Cristo, todas as coisas convergem em Cristo. Não é o meu império, não é o seu império, não tem a ver com aquilo que você está fazendo a seu bel prazer, nem para você, queridão. Então entenda uma coisa, se você ainda não entendeu o que é que nós estamos fazendo aqui, o que somos aqui, você precisa buscar da parte do Senhor e entender, discernir espiritualmente
Observe, porque está dizendo aqui Paulo, olha aqui, ninguém pode colocar um outro fundamento, além daquele que já está posto. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno, a obra de cada um, na verdade, será manifesta, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará se é palha, se é feno, se é madeira. Porque o que vai permanecer é aquilo que é de Cristo. O que vai permanecer são pedras preciosas. O que vai permanecer é o edifício qual Cristo é o fundamento e a base. Ok? Às vezes nós estamos fazendo coisas que nem fomos chamados para fazer. Às vezes estamos fazendo aquilo que na verdade não era para fazer. Então nós precisamos entender essas coisas. Não é? Então eu quero aqui citar os 3 pontos e vamos orar em nome do Senhor Jesus, porque nós devemos observar o que estamos edificando e para quem estamos edificando. Ok? Então veja bem, Cristo está dividido? Obviamente que não. O corpo de Cristo está dividido? Não. Cristo está dividido? Não. Então nós precisamos observar. Crianças ficam brincando de mal me quer, bem me quer, eu sou disso, eu sou daquele outro, ok? Enquanto crianças brincam, ministros cooperam e edificam. Enquanto crianças estão brincando, ministros estão ministrando, cooperando e edificando sobre um fundamento, a saber, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada e é certo que ela não voltará vazia. Este irmão e essa irmã que está vendo, ouvindo esta mensagem, possam, pelo teu Espírito, ser tocados nesta hora. Eu oro a oração do apóstolo Paulo, que eles recebam neste momento espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço. Se você encontrou algum valor, não esqueça de compartilhar. Se inscreva, ative o sininho, deixa o like ou dislike, comente aí. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Tamo junto.